trazer um estudo, uma palavra, ou pegar esse versículo de número 2 por tema para alguma festividade, para um culto como este, com a sua temática voltada a avivamento. Enfim, os que amam, os que estudam a palavra, os que se dedicam em ouvir e aprender, já pelo menos ouviu alguma coisa desse servo de Deus. E por mais que nós lemos, estudamos, ouvimos, por mais que nós temos conhecimento da história dele e da Bíblia no como um todo, a Bíblia, ela sempre se renova. A Bíblia, ela é atualizada e atual. Por mais que nós conhecemos a história de qualquer personagem que seja, todas as vezes que nós lemos ela, nós extraímos algo novo. É por isso, meus irmãos queridos, que ela é a fonte da água viva. Ela é uma fonte que não se esgota. Ela é uma fonte que, por mais que você bebe, mais água dá. Ela é uma fonte infalível. E ela nos traz, mediante a nossa dedicação, a leitura, o estudo, algo novo para a nossa alma, para o nosso espírito. Apesar de que, irmãos queridos, a gente, quando lê um texto conhecido, alguém lê um texto conhecido, antes de terminar a leitura, a gente já fala na mente: eu já conheço essa palavra, mas ela é uma palavra revelada ao nosso coração para esta ocasião. O que você
Santo. Toda a história da humanidade, Deus sempre teve e tem os seus remanescentes fiéis. Independentemente da crise que a nação vivera ou que ela está vivendo, Deus sempre tem os seus. Interessante, querido, que Jesus Cristo, ele dá uma aula sobre isso para nós. Ele vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas, e as ovelhas conhecem a minha voz. E as minhas ovelhas, quando conhecem a minha voz, elas vêm até a mim. E quando eles vêm até a mim, eu guardo na minha mão, e nas minhas mãos ninguém arrebata. Sabe o que ele quer dizer? Para os seus, que nós estamos guardados nos esconderijos do Altíssimo. Olha para o teu irmão e diz assim: aquele que te guarda, ele não bosquejará. Aquele que te guarda, ele não dormirá. Aquele que te guarda, ele não tira férias. Aquele que te guarda, ele não sai para vir depois de amanhã. Aquele que te guarda, ele não tem amnésia. Aquele que te guarda, ele não esquece. Aquele que te guarda, não manda terceiro. Aquele que te guarda, não manda quarto, quinto ou sexto. Aquele que te guarda, ele diz: eu vou estar todo dia, eu vou estar toda hora, eu vou estar constantemente, eu ainda vou fazer mais ainda. Quando as coisas apertar, eu vou dar ordem aos anjos ao teu respeito. E mesmo que se levantarem contra ti, 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, você não vai ser tocado, você não vai ser parado, você não vai ser parado, você não vai ser atropelado, você não vai ser acabado, porque Ele é o dono de todas as coisas. E o primeiro tratamento, Deus não trata com os lá fora. O primeiro tratamento é com o de dentro. O primeiro tratamento não é com o lá de fora. O primeiro tratamento é com o de dentro. Até porque o compromisso que Deus tem não é com o de fora. O compromisso de Deus é com o de dentro. O primeiro tratamento é com o de dentro, meus irmãos. Ó, glória. Quando esse rapaz, esse homem de Deus é levantado aqui, ele não é levantado para profetizar contra a desviada Judá. Ele é levantado para profetizar para os remanescentes, para aqueles que estavam de pé, para aqueles que tinham lâmpada, que tinham o azeite, que tinham fogo, mas também que tinham azeite de lá reserva. Porque não adianta ter sua lâmpada e ter o fogo, tem que ter reserva. Não, você não entendeu. Olha para o teu irmão e me ajuda a pregar nessa noite por 2 minutos. Diz para ele assim: não adianta ter só lamparina, hein? Não adianta ser só fogo, tem que ter reserva. E o interessante é que a reserva não pode dividir. A reserva é pessoal. A reserva é pessoal. Então nós vamos dar esse propósito aqui. Por quê? Porque nós somos remanescentes. Quando Deus usa esse rapaz aqui, é para trazer uma advertência, para alertar os de dentro, para não cair no mesmo caminho, preceito e propósito lá de fora. Por isso que o Senhor levanta esse profeta Abacuque. E o interessante, querido, que quando nós estudamos sobre o significado dele, é aquele que abraça. Ou seja, Jesus Cristo sempre está conosco. Jesus não nos solta. Independentemente da situação, Jesus está agarrado em nós. Jesus está conosco. Meus irmãos, tem crente, meus irmãos,
meus irmãos, continuar buscando a presença do Senhor. Buscando a Deus enquanto se pode achar. E nós precisamos viver isso urgentemente. Porque nós sabemos que as coisas vão ficar de mal a pior. Nós sabemos que as coisas vão ficar de mal a pior. Mas Jesus disse o seguinte para nos alegrar: aquele que perseverar até o fim. Perseverança é uma coisa atual e constante. Vocês vão observar que quando diz que aquele que persevera até o fim, é todo dia, toda hora, todo momento. Como eu posso comparar aqui como 1 Tessalonicenses 5,17, quando o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica: orar sem cessar. Vai dizer: olha, vocês têm que orar uma oração constante, uma oração perseverante, uma oração insistente, uma oração persistente, porque ele está voltando, como já foi dito aqui nas palavras que me antecederam, inclusive no louvor. E todo avivamento da igreja aponta para o arrebatamento. Não existe arrebatamento para rodopiar, para cair, para quebrar cadeira. Não existe avivamento para dizer que é cheio só dentro da igreja. Todo avivamento aponta para o arrebatamento. Por que, pastor? Porque o avivamento nos aproxima de Deus. Enquanto nós estamos avivados, a nossa alma, o nosso espírito anela pelo céu, pelas coisas de Deus. Eu não consigo entender esse avivamento modernizado que nós estamos viciando, que a gente pula dentro da igreja, que a gente rodopia dentro da igreja, que a gente sapateia dentro da igreja, que a gente fala língua dentro da igreja, mas quando sai pelas portas da igreja, a atitude é a mesma, a procedência é a mesma, o caráter é o mesmo, a mentalidade é a mesma, a visão é a mesma, não tem transformação e nem mudança de vida. Deus Santo. Pastor Francisco.